Bom, muito boa tarde a todos. Prazer estar podendo compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de tempo com vocês, né? Hoje a gente vem aqui no canal da ETEC de Caraguatatuba falar da CIPA. CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, do qual eu e o professor Fabrício, mais alguns funcionários da unidade, fazem parte aí com muito prazer. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jean. Bem-vindo a todos. Estamos na semana da Cipatec e por isso esses canais abertos sobre esses assuntos. Hoje teremos o professor Jean tratando sobre o escopo da CIPA, como funciona, para que serve, onde ela vai, como é que ela funciona. E depois dessa live, a segunda live com o professor Matheus Hashimoto, tratando de atualizações, passado e futuro da segurança e saúde do trabalho. Antes de qualquer coisa, eu preciso anotar que agradecer aos outros membros da CIPA que não estão aqui, mas estão aqui no nosso apoio aqui, a Elaine e Thiago, que estão sempre nos ajudando e está aqui no apoio aqui, está em volta aqui para ajudar a gente a fazer esse processo funcionar. A história de hoje o Jean vai nos posicionar com relação a como é que funciona a CIPA, por que isso é importante, qual a legislação envolvendo todo esse processo, né, e atualizações. Com a nossa unidade, por exemplo, tem delimitações de regras específicas por conta dos formatos que a gente tem, laboratório, sala de aula, laboratório de informática, cozinha e coisa e tal. E é nesse escopo que a gente vai fazer a nossa conversa. Jean, a batuta é sua, seja muito bem-vindo, obrigado pela aula de hoje. Obrigado, professor. Só falar da NR5 mesmo, né? Que é a constituição aí da CIPA em si, beleza? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente tem aí a CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né? A CIPA ela é baseada na NR5, na norma reguladora número 5. Ela é formada pelos próprios, né, trabalhadores com o objetivo de prevenir os acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Então, a norma reguladora número 5 é instituída e controlada também pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e toda empresa que possuir aí, né, registros pela CLT deve constituir a CIPA, né, estabelecendo aí e mantendo-a em um bom funcionamento e regulando o seu funcionamento, tá? Lembrando que o número de funcionários que passa a ser obrigatória a CIPA é de 50 funcionários. Não coloquei essa informação aí, tá? A CIPA deve ser formada de acordo com as proporções mínimas, né, estabelecidas no quadro de normas regulamentadoras, que são 50 funcionários. É composta aí pelo representante do empregado, né, que são os titulares e suplentes que serão eles designados pelo empregador, e o representante do empregado, né, também tem o titular e o suplente aí, através do processo de eleição. Dimensionamento da CIPA, constituído pela NR5, aí tem um exemplo aqui, né? Aqui eu cito o Código Nacional da Atividade Econômica, a descrição, extração de carvão mineral, por exemplo, grupo C1, e aí os outros dois quinais aqui são diferentes, mas também pertencentes ao grupo C1, né? Grupo de risco C1, tá? Então, o número de empregados do estabelecimento é observado, né? Porém, para a nossa situação aqui, 50 empregados, e para outra situação aqui, né, 29 já passa a ser um número obrigado, e para o A, 0A, né, apenas 19, tá? Então, efetivos um para cada situação, suplentes um para cada situação, e efetivos no C1A também, um para cada situação e 3 para quando tiver 80 funcionários. Bom, o quadro
de relação de classificação nacional da atividade econômica, vocês encontram lá no site do CONCLA, né, o site oficial para a consulta do CNAE. Diz aqui, então, que para a situação de escola, nós encontraríamos aí os seguintes números de CNAE, o 8021, média de formação escola de ensino médio com formação técnica e profissional, no grupo C31. E para restaurante e estabelecimento de bebidas, né, com serviço completo, seria aí o CNAE 55.21.2. Para cantinas, né, o CNAE 55.23.9. E para fornecimento de comidas preparadas, né, o 55.24.7. Aí estão contidos no grupo 23, né, todo tipo de alimentação e alojamento que venha a ser observado, né. O trabalhador designado estabelece que não se enquadra no quadro 1 da NR5, ele designará um representante para cumprir o seu objetivo na CIPA, né. O presidente, ele será escolhido pelo empregador e o vice-presidente será escolhido dentre os titulares eleitos. O secretário da CIPA, né, será escolhido pelos cipeiros, um secretário e o seu substituto. Aí na unidade, esses cargos são cumpridos respectivamente pelo Tiago, né, que a gente agradeceu aí no início, e pela Elaine. Ele poderá ser representante do empregado ou do empregador, tanto faz na composição dessa secretaria aí. Algumas atribuições do cipeiro. Aí diz aqui, identificação dos riscos, né, no processo de trabalho, elaboração do mapa de risco, realizar periodicamente as verificações, eliminar ou minimizar, né, os atos de condições inseguras, tá? Que é a situação que a gente vem vivendo aí agora, das pandemias. A gente fez lá as tratativas, né? Participar do SISMET, se ouvir, se vira, né, se houver. Promover aí anualmente a Semana Interna de Prevenção a Acidentes, que é a CIPAT, que é essa semana que a gente está iniciando aí, né? Colaborar com o desenvolvimento e a implementação, né, do PPRA e do PCMSO, entre os outros programas relacionados à segurança, tá? Aí fala também de campanha de prevenção de DSTs, e isso aqui é feito junto com as aulas, né? Os demais empregados, eles podem ajudar na segurança do trabalho, sim, eles podem e devem, né, participar disso, tá? A participação da eleição dos seus representantes cipeiros, a colaboração com a gestão da CIPA, né? Devem também identificar a situação de risco que o estabelecimento oferece e apresentar as situações para minimizar ou eliminar o risco, aplicando aí no ambiente de trabalho as recomendações, né, quanto à prevenção de acidente e doenças decorrentes do trabalho, as chamadas LER e DORT agora, né, a nova nomenclatura. O que o presidente da CIPA faz, né? Ele convoca os membros para as reuniões da CIPA, ele que estabelece essas datas, né, junto com os membros. Ele coordena as reuniões, ele encaminha o empregador ao SISMET, se houver, né, as decisões da CIPA aí, quando ocorrer alguma decisão, o presidente também informa o empregador sobre os trabalhos que estão sendo realizados pela CIPA, ele coordena e supervisiona a atividade do secretário, né? Ele também delega as atribuições ao vice-presidente aí. O que o vice-presidente faz? Ele executa as atribuições que lhe forem delegadas, ele substitui o presidente nos seus impedimentos eventuais, né, se tiver algum afastamento por necessidade, tá? E aí é função do presidente e do vice constituir a comissão eleitoral para o próximo mandato de CIPA, né? CIPA geralmente tem mandato com duração de 1 ano.
caso algumas exceções aí, raras. Bom, o secretário da CIPA, ele acompanha as reuniões, ele redige as atas, ele apresenta a aprovação e assinatura dos membros presentes, tá? Ele prepara as correspondências e as outras atividades, né, que lhe forem atribuídas aí nesse meio de caminho. As reuniões ordinárias, elas serão realizadas, né, mensalmente no próprio local de trabalho, de acordo com o calendário pré-estabelecido durante o horário normal do expediente de trabalho. A reunião ordinária, né, terá as atas assinadas pelos representantes e encaminhadas as cópias a todos os membros da CIPA. As atas ficarão aí nos estabelecimentos à disposição dos agentes da inspeção de trabalho, né? E aí fala das reuniões extraordinárias, quando houver aí denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas, né, e de emergência. Ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, também vai gerar uma reunião extraordinária. E quando houver aí solicitação expressa de uma das representações, beleza? Quando houver também um consenso nas decisões das reuniões, será aí instalado um processo de votação, registrando aí a ocorrência em ata. O cipeiro pode, né, perder seu mandato quando ele faltar por mais de 4 vezes nas reuniões ordinárias, sem justificativa, e ele será substituído pelo suplente, por onde, né, de colocação aí decrescente, de acordo com o que foi apresentado aqui no início. Tá? Então, a CIPA é um dos mais importantes mecanismos de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Seu principal objetivo é tornar aí compatível, né, o trabalho com a preservação da integridade e a saúde do trabalhador, né? Assim, é fundamental o comprometimento dos cipeiros e também do apoio dos empregados de qual for a instituição aí. Beleza? Então, essa é uma apresentação só para falar para vocês o que é a CIPA, como funciona, como ela é montada, né? Tranquilo, professor? Tranquilo, Jean, muito legal, cara. É muito legal ter essa base para entender como é que é todo esse processo e da importância disso, né? O Jean, por exemplo, nesse tempo agora de pandemia, a CIPA de Caraguatatuba precisou tomar algumas medidas, né? Não é isso? Nós conseguimos aí junto com o nosso secretário, com a direção, acima de tudo, né, fazer a implantação de isolamento de áreas, da aplicação das torres de uso de álcool gel, da observação do uso das máscaras, né, e da restrição do uso de bebedouro, por exemplo, né, que também fica isso pré-estabelecido. Então, todas essas medidas, elas têm aí a função, a finalidade, né, de proteger os funcionários da unidade escolar. Perfeito, perfeito. O Jean comenta de funcionários, né, porque a CIPA, pessoal, em tese, é instituída primeiro para, né, a segurança, né, do trabalhador, né, quem está efetivo, quem trabalha no local. Mas é óbvio que essa CIPA acaba abrangendo todo mundo, né, uma vez que todos estão envolvidos no mesmo ambiente, na mesma condição, na mesma coisa. Então, assim, o envolvimento dos alunos é absurdamente importante nesse processo também. Perfeito, Jean. Aí, ó, colocações mais interessantes sobre isso é lembrar, né, que a CIPA é uma designação entre, né, trabalhadores do próprio coisa que né, se complementam. Um ajuda o outro a fazer a coisa funcionar em favor de todo mundo. O Jean citou um ponto muito, muito legal, que assim, a CIPA não é uma ação única e exclusivamente, né, de 4 elementos, como no nosso caso agora, né? Ela abrange todo mundo, aceita a ajuda de todo mundo e precisa da ajuda de todo mundo para funcionar. A ajuda de todos, né? Precisa da ajuda de todos. Perfeito. A CIPA não faz nada sozinha, né? Ela precisa dos funcionários colaborando aí para que as coisas aconteçam dentro da unidade escolar.
E nas empresas também não é diferente. Perfeito. Bom, acho que a gente atingiu o nosso tempo. Jean, mais colocações? Tranquilo, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado à direção da ETEC, aos membros aí da CIPA e a todos os professores que estão aí dentro de casa trabalhando aí duro para levar o conteúdo para os alunos. Muito bem lembrado, Jean. Obrigado mesmo, obrigado a todos, obrigado, Adriene, obrigado, Dani, pessoal que não aparece, Elaine, Tiago, cara, estão sendo batalhadores para fazer a coisa funcionar aqui nos bastidores. Muito legal, tá muita coisa acontecendo nos bastidores. E são eles que fazem as coisas acontecer. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Jean, obrigadíssimo pela sua aula, foi muito legal, informativa, básica, e a turma vai poder acessar, essa aula vai ficar no nosso canal, ela vai poder ser acessada depois, por exemplo, o pessoal que tem administração, o pessoal de cozinha, o pessoal de nutrição, todas as outras salas podem acessar lá, vão ter aula sobre, tem o conteúdo sobre segurança do trabalho, e o Jean já deixou aí de lambuja para vocês uma boa, uma base do que é CIPA, que é uma das estratégias de segurança e saúde do trabalhador. Grande abraço. Jean, muito obrigado novamente. Obrigado aí, pessoal do administrativo, Leonardo, que vai colocar aí a live no ar. Bem lembrado, Obrigado aí. Bom trabalho a todos. Professor Matheus, que vem na sequência aí. Boa apresentação. E é isso. Obrigado, Fabrício. Valeu, gente. Abraço. Tudo de bom. Obrigado. Até mais.